Glórias a Deus. Irmãos, eu sei que você já sentou, mas eu queria te convidar, se coloque em pé, vamos orar um pouquinho. A gente está prestes a entrar num período difícil, carnaval. Vamos orar. Se você puder, ore com alguém aí. Escolha alguém da tua família, teu amigo que está com você. Vamos ter 1 minuto ou 2 de oração uns pelos outros. Ore comigo agora. Libere palavras de profecia sobre a vida de alguém, livramento. Vamos orar, igreja. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, a tua igreja está reunida em adoração ao teu nome, ó Pai. Estamos prestes a entrar num período difícil, Senhor, e nós queremos invocar o teu nome, Senhor, sobre o Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro. Quantos irmãos dessa igreja vão viajar, passear, descansar? Senhor, coloca anjos à frente, Senhor. Anjos à frente do carro, dando livramento. Livra do homem bêbado, do homem mau. Livra do assaltante. Ó Pai, em nome de Jesus, nós, ó Pai, não vamos escutar nenhuma notícia ruim esses dias, ó Pai. O Senhor já está indo à frente, dando livramento. Os que aqui estão nessa noite, ó Pai, não vieram aqui em vão. Há um milagre nessa noite, há uma vitória separada. Nós clamamos por cada um, cada irmão, pela Igreja Batista Peniel. Te pedimos, coloque a tua mão, Senhor. Coloque a tua mão sobre essa casa, sobre cada mulher, cada homem, cada membro dessa igreja. Quem está aqui precisando de uma intervenção, Senhor, saiu de casa e veio aqui falando: Senhor, me escuta nessa noite, em nome de Jesus, que tu seja o milagre que cada um precisa, Pai, que seja a provisão que cada um necessita, que ninguém volte para casa, ó Pai, da mesma forma que chegou, mas volte com o milagre, volte com a vitória. E quem crê nisso, dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém. E amém. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Pode tomar teu assento agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler um versículo nesse momento de oferta. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, eu estava meditando nesse texto hoje, e eu achei muito interessante isso. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Irmãos, a palavra, essa frase eis-me aqui, lá no hebraico, todo mundo sabe, significa Hineni, né? Inclusive tivemos um congresso da juventude que era com esse tema, Hineni. O interessante é que Deus não tinha feito nenhuma proposta, nenhum pedido. Ele só falou: Abraão. Imediatamente Abraão disse: Hineni. E eis-me aqui, no nosso contexto, a gente às vezes falha, mas no contexto bíblico, quando uma pessoa diz Hineni, é porque ela não tem volta. Não tem como cogitar, duvidar. Hineni é uma ação que não importa o que Deus vai dizer, não importa o que Ele vai falar, eu já estou aqui. Então, Abraão não entrega Isaac lá no alto do Moriá. Abraão já tinha entregue Isaac aqui no coração. Quando Deus fala: me entrega seu filho, seu único filho. E isso fica tão evidente que no versículo 2 começa dizendo assim: na manhã, melhor, no versículo 3 diz: na manhã seguinte, logo cedo, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ou seja, parece que não houve dúvidas, parece que não houve uma guerra entre Abraão e Deus, um momento de crise existencial, não. Abraão, Hineni. Na manhã seguinte já estava Abraão preparando toda a oferta. Isaac foi só a evidência daquilo que já estava no coração. Irmãos, isso é muito poderoso. Quando nasce no teu coração. Por que tem pessoas que não têm uma vida de ofertante? É porque o coração ainda não foi decidido. Porque quando você decide no seu coração, as suas mãos só vão corresponder àquilo
que já nasceu no teu coração. Então nessa noite, se Deus está falando algo contigo, se Deus está te pedindo algo, se Deus está ministrando algo, diga: Rinene, eis-me aqui, Senhor. Porque é algo poderoso Deus vai entregar para você. Pega a sua oferta aí, irmãos. Pega a sua semente, você que está em casa, você que está aqui, e vamos apresentar a Deus. Senhor Jesus, como tu falaste com Abraão, Senhor, eu sei que tu tem falado com muitos, Senhor, e que a nossa resposta seja: Rinene, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, com o coração entregue a Ti. Que o Senhor possa abençoar cada um, cada família, cada homem. Em nome de Jesus, que haja uma colheita milagrosa, sobrenatural. E que possamos viver os Seus milagres, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E amém. Os obreiros estão recolhendo em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Eu queria dar um testemunho que me aconteceu. Dois em um. Eu vou contar um, que aí vai vir o outro. Hoje à tarde eu estava levando a minha mãe lá para o Rio Comprido, para o hospital, e o carro, na hora que eu estava indo, que vai para a Mangueira e vira, aquele lugar lindo e maravilhoso ali, simplesmente o carro parou. Eu falei: ué, o carro parou. Aí eu pensei que era um problema que às vezes dá no carro. Aí um rapaz parou, empurrou para mim, o outro botou em cima da calçada e falou assim: eu vou te levar ali no mecânico e você vai resolver o problema do seu carro. Aí eu cheguei lá, ninguém queria me atender. Eu falei assim: pelo amor de Deus, me ajuda, que eu estou com a minha mãe no carro, estou indo para o médico e eu não sei o que está acontecendo. Aí o mecânico levantou: não, eu vou lá. Aí o rapaz que me levou voltou com o carro para lá, me deixou lá. Aí o rapaz olhou e falou assim: isso não é o fio na frente, não. O fio está tudo ok. O rapaz fez o trabalho certo. O problema, ele na hora achou. A bomba da gasolina estourou embaixo. Eu falei: e agora? O que eu faço? Eu falei: espera aí que eu vou ali pegar uma bomba e vou trocar para você. Aí ele trocou aquela bomba, e nisso que ele estava trocando, eu falei para ele: ué, mas essa bomba é nova. Eu troquei em dezembro, quando eu estava indo para o sul, para fazer o trabalho, aí estava dando um barulho, entendeu? Então, esse homem é a segunda coisa que ele faz errado no meu carro. Porque quando eu fui de São Paulo, já estava passando de São Paulo um barulho. Quando a gente parou, ele falou assim: esse barulho é porque a roda do seu carro está solta. Vocês estão vindo aonde? Lá do Rio de Janeiro, com aquela roda solta. Ninguém sabe como que aquilo ali não soltou. O barulho, mas eu não queria parar na estrada, porque eram quase 30 horas e só tinha eu de motorista. E aí eu estava sentando o pau desculpa a palavra, estava correndo para caramba na estrada, e o carro não aconteceu nada. Aí, quando ele botou o coisa, está tudo certo, está ligando, não tem problema mais nenhum, era só isso. Aí, daqui a pouco, ele olhou para o carro e falou assim... Aí, minha mãe já tinha botado os documentos aqui e eu o dinheiro aqui. Aí, eu tirei uma nota de 50, falei: muito obrigada. Ele falou: não quero nenhum dinheiro da senhora. Só aquele filtro ali é 20, 30 reais no barato. Aí, era um garoto... Você via que era um garoto humilde. Era o mecânico da coisa. Ele falou: não quero dinheiro. Não, toma, insisti, eu com o dinheiro na mão. E ele falou: não quero nenhum dinheiro seu. Aí eu falei: muito obrigado. Então, assim, Deus falou alguma coisa com ele. Então, foram 2 livramentos em um. Então, é como fala, quando a gente é fiel a Deus, Ele trabalha. Eu sempre estou fugindo da oração, e na segunda-feira eu vim na oração. E as coisas começaram a acontecer. E como algumas pessoas sabem, eu tenho um irmão problemático, a gente estava com problema com ele. Na segunda, esse é o terceiro... É o terceiro, peraí, pastor. Na segunda, quando foi na terça, ele simplesmente, o problema dele foi resolvido. Amém. E até agora está resolvido. Em nome de Jesus.
Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Oi, irmãos, vos saúdo no nome do Senhor. La palabra que vamos a estudiar el día de hoy A se encuentra palavra que nós vamos estudar hoje se encontra en el libro de Éxodo, no livro de Êxodo, capítulo 34. capítulo 34. Pero antes de comenzar a leer, Mas antes de começar a ler, vamos a ver un poco vamos ver um pouco de lo que es el contexto de toda la historia. do que é o contexto, do que é esta história. Todos sabemos, ¿cierto?, Nós sabemos disso, todos nós sabemos que Éxodo que Êxodo significa salida. significa saída. Por tanto, Portanto, en el libro de Éxodo no livro de Êxodo, podemos ver la salida de Israel nós podemos ver a saída de Israel de Egipto. do Egito. Cuando Israel sale, Quando Israel sai, llegan a un lugar eles chegam a um lugar donde está el monte Sinaí. onde está o Monte Sinai. Y es ahí donde É aí aonde Moisés Moisés sube a la presencia de Dios. sobe à presença de Deus. En la primera ocasión que sube, Na primeira vez que subiu, Moisés habla con Dios Moisés fala com Deus y ocurre algo e acontece algo. que es avisado Moisés por Dios. Perdão? Es avisado Moisés Ah, por Dios. que Deus avisa Moisés de algo. Cuando Dios había escrito las tablas de la Quando ley quando Deus escreveu as tábuas da lei con su dedo mismo, com seu mesmo dedo, y después Moisés ya tenía que retornar, e quando Moisés ia retornar, acontece acontece de que el pueblo de Israel se había desviado. que o povo de Israel tinha se desviado. Ellos pensaban Eles dançavam, que Moisés ya no regresaría. eles pensavam que Moisés não ia regressar mais. Por lo tanto, Portanto, ellos decidieron eles decidiram hacer un becerro de oro. fazer um bezerro de ouro. El hermano de Moisés O irmão de Moisés se vio en aprietos ficou meio complicado y accedió. em fazer isto. Entonces, cuando Moisés va a descender, Então, quando Moisés desce, se escucha un barullo. ele escuta um barulho. Y era que ellos estaban haciendo una fiesta, É porque eles estavam fazendo uma festa, adorando aquel becerro. adorando aquele bezerro. Entonces comienza un clamor de Moisés Então começa um clamor de Moisés por su pueblo. por seu povo. Le rogó a Dios Ele rogou a Deus que no los destruyera, que não o destruísse, pues Dios porque Deus estaba enojado. estava irado. ¿Se imagina usted Agora você pode imaginar si en ese momento se naquele momento Dios hubiese dejado Deus houvesse deixado caer su ira sobre ellos? a sua ira sobre eles? Imagínense la situación que se encontraba Moisés, Imaginem a situação que Moisés se encontrava, porque él se había esforzado mucho porque ele havia se esforçado muito para sacar a aquel pueblo de para Egipto. tirar aquele povo do Egito. No fue una tarea fácil. Não foi uma tarefa fácil. Incluso Moisés Inclusive, Moisés puso excusas apresentou desculpas para no ir, para não ir, pues él sabía porque ele sabia que era una tarea difícil. que era uma tarefa difícil. Y el pueblo E o povo se había desviado. tinha se desviado. Y si Dios los hubiese eliminado, E se Deus tivesse eliminado aquele povo, ¿dónde hubiese quedado todo el esfuerzo de Moisés? onde ficaria todo o esforço de Moisés? Es por esto que Moisés estaba muy É preocupado por isso que Moisés estava muito preocupado y clamó por ellos. e clamou por eles. Y Dios lo escuchó E Deus o escutou, porque había hecho un pacto con porque havia Abraham. feito um pacto antes. En la segunda ocasión, Na segunda ocasião, Moisés vuelve a subir al monte, Moisés volta a subir o monte, ya que las primeras tablas porque aquelas primeiras tábuas las había roto, ele havia quebrado, porque se había enfurecido con el porque ele pueblo. estava enfurecido com o povo. Entonces vuelve esta segunda vez al monte Então Sinaí volta pela segunda vez ao Monte Sinai
para hacer las nuevas tablas de la ley. para fazer as novas tábuas da lei. Y es aquí en donde nos encontramos, E aqui aonde nós nos encontramos, en este capítulo 34. no capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Dice así: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí podemos ver la continuación de la historia. Aqui nós podemos ver a continuação da história. Vuelve a bajar Moisés Moisés volta a descer, con las tablas hechas ahora escritas por él. agora com as tábuas escritas por ele mesmo. Vamos a ver el orden en que ocurren los Nós vamos acontecimientos. ver a ordem dos acontecimentos. En el versículo 28, No versículo 28, Moisés Moisés estuvo apartado. esteve afastado. Dice que él Disse que ele estuvo 40 días en diz aquel que ele monte, esteve 40 dias sin naquele comer, monte, sem comer, sin beber, sem beber, apartado de todo. afastado de todos. Ahí mismo en el versículo 28 Aí mesmo no versículo 28, vemos que él escribe las tablas de vemos la que ley. ele escreve as tábuas da lei. Esta vez no las escribe Dios. Dessa vez Deus não escreveu. Es Moisés quien tiene que É Moisés detallarlas. que tem as tábuas escritas. En el versículo 29 y 30 Nos versículos 29 e 30, vemos que después de esto, nós vemos que depois disto, cuando él desciende, quando ele desce, su rostro resplandecía. seu rosto resplandecia. Después del versículo 31 al 32, Depois dos versículos 31 e 32, él llama al pueblo ele chama o povo y les habla lo que había acontecido. e fala ao povo o que havia acontecido. Y del versículo 33 al 35, E dos versículos do versículo 33 ao Podemos 35, ver nós podemos ver que él comienza a usar un velo que ele começa a usar um véu. cada vez que se dirigía al pueblo, Cada vez que ele se dirigia ao povo y que lo quitaba e quando ele tirava, cuando iba a la presencia de quando Dios. ele ia à presença de Deus. ¿Qué nos puede decir esto a nosotros? O que isto pode nos dizer? Vimos, cierto, que lo primero fue que Moisés estuvo apartado. O certo é que primeiro Moisés esteve afastado. Esto significa Isto significa que él estaba que ele santificándose. estava se santificando. Santo Santo, significa apartado. santo significa apartado. Viene del hebreo kad. Vem do hebraico kar. Y esto es, como dijimos anteriormente, Isto é, como nós dissemos anteriormente, apartar-se, se afastar, separarse. se separar. Por lo tanto, el primer paso que Por- hizo Moisés Portanto, o primeiro passo que Moisés deu es apartarse, é se afastar, santificarse. se santificar. Si nosotros vemos en primera de Pedro 1:14, Se nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, vamos a buscar. vamos buscar aqui. Dice: como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Discúlpeme, me fui a... no, sí, estoy bien. Como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, lo primero que debemos hacer A nosotros primeira coisa que nós devemos fazer es santificarnos, é nos santificar, apartarnos para Dios, nos apartarmos para Deus, apartarnos del mundo. nos apartarmos do mundo. Así como nos enseñaba la pastora Sandra el día domingo, Assim como no domingo a pastora Sandra lo nos que quería ensinava decir la iglesia, o que ela queria dizer à igreja, que era salir afuera, que é sair para fora, salir del mundo. sair do mundo. Así es como nosotros Assim é como nós debemos apartarnos del devemos mundo. nos apartar do mundo. Y cuando hablaba de ir adentro E quando fala de ir para dentro de Cristo, de Cristo, es apartarme para Cristo. é me separar para Cristo. Separar mi vida para Cristo. Separar a minha vida para Cristo. Entonces, así como hizo Moisés, Então, assim como fez Moisés, nosotros debemos nós devemos santificarnos cada día. nos santificar a cada dia. En Levíticos 11:44 también Em se Levítico hace el llamado. 11:44 também é feito este chamado. Dice, os santificaréis Diz: Eu vos y santificarei seréis santos e sereis santos, porque yo soy santo. porque eu sou santo. Entonces, si nosotros queremos tener intimidad con Dios, Assim que se nós queremos ter intimidade com Deus, y así como hablaba Moisés cara a cara con assim Dios, como Moisés falava face a face com Deus, esto no se refiere a que él haya visto el rostro de Dios, isso não quer dizer que ele viu o rosto de Deus, sino que había tal confianza mas de él que con havia Dios tanta confiança, como hablar con un amigo. assim como se falava com um amigo. Si usted quiere ese nivel de intimidad con Se Dios, você quer este nível de intimidade com Deus, usted debe santificarse, você deve se santificar, separarse de las cosas de este mundo se separar das coisas deste mundo y apartarse para e Cristo. se apartar para Cristo. ¿Qué es lo segundo que hizo Moisés? E qual foi a segunda coisa que Moisés fez? Como vimos en el versículo 28, Como nós vimos no versículo 28, él escribió las tablas. ele escreveu nas tábuas. Este es el segundo paso que nosotros debemos hacer. Este é o segundo passo que nós devemos dar. ¿Cómo me dirá usted? ¿Cómo me dirá usted? Como medir a você? En Jeremías 31:33 Em Jeremias 31:33 diz: daré mi ley en su mente darei a minha lei à sua mente y la escribiré e a en su escreverei corazón. no seu coração. Por tanto, Portanto, esta es la manera que nosotros debemos escribir la ley. esta é a maneira que nós devemos escrever. Como Moisés escribió las tablas de la ley, Assim como Moisés escreveu as tábuas da lei, nosotros debemos escribirlas en nuestra mente y nós en nuestro devemos escrevê-la corazón. na nossa mente e no nosso coração. Por tanto, este es el segundo paso que dio Moisés. Portanto, este foi o segundo passo que Moisés deu. Escribió la ley. Ele escreveu a lei. Nosotros debemos guardarla Nós devemos guardá-la en nuestro no corazón. nosso coração. Vamos a leer Proverbios, Vamos a Provérbios, capítulo 3. capítulo 3. Del 3 al 4. Dos versículos 3 e 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Você quer achar graça diante de Deus? ¿Quieres dar buen testimonio? Quer dar um bom testemunho? Dice, escribe las tablas Escreve nas tábuas de tu do corazón. teu coração. Amén. ¿Cuál es el tercer paso que dio Moisés? Qual é o terceiro passo que Moisés deu?
En Éxodo, como estábamos viendo, Em Êxodo, como nós estávamos vendo, del versículo 29 al 30, nos versículos 29 e 30, vimos cómo la gloria de Dios nós vimos como a glória de Deus resplandecía sobre el rostro resplandecia sobre o rosto de Moisés. de Moisés. ¿A usted le gustaría que su rostro resplandeciera de Você la gloria de gostaria que o Dios? rosto resplandecesse com a glória de Deus? La única forma A única forma en que podamos lograr esto, que nós podemos conseguir isto, dijimos, debemos apartarnos, diz que nós devemos nos apartar, escribir las tablas de la ley en nuestro escrever as corazón tábuas da lei no nosso coração y ir a Cristo. e ir a Cristo. Porque en Juan 14, Porque em João del 14, 6 al 17, 16 e 17, Él nos dice, ele nos diz: yo soy el camino Eu sou o caminho, La verdade a verdade y la vida. e a vida. Nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai si no es por mí. senão por mim. ¿Quiere que la gloria de Dios resplandezca sobre usted? Você quer que a glória de Deus resplandeça sobre você? No es posible Não é possível si no tiene a Cristo en su se vida. não tiver a Cristo em sua vida. En Juan 1:14 Em João capítulo 1, versículo 14, vemos el verbo encarnado nós vemos o Verbo encarnado. y dice, y vimos su gloria, E diz, e vimos a sua glória. gloria como del unigénito Glória Hijo del como Padre, a do unigênito do Pai. lleno de gracia y de Cheio de verdad. graça e de verdade. Amén. Entonces, paso 1, Então, o passo 1, santificarnos, nos santificar. apartarnos del mundo, Nos apartarmos do mundo. separarnos para Dios. Separados para Deus. Paso 2, Passo 2. escribir las tablas de la ley en nuestro Escrever as corazón. tábuas da lei no em nosso nuestra coração mente. e na nossa mente. Tercer paso, E o terceiro passo, si usted hace los dos anteriores, se você fizer as duas coisas anteriores, el rostro de Dios o rosto de Deus va a resplandecer sobre usted vai resplandecer sobre você a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Cuarto, ¿qué más Cuarto. hace Moisés? O que mais Moisés fez? En el versículo 31 y 32, Nos versículos 31 e Podíamos 32, ver nós podemos ver cómo él llama al pueblo como ele chama o povo y les habla. e lhes fala. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Então, o que nós devemos fazer? Mateo 28, Mateus 28. la gran comisión. A grande comissão. Ir y hacer discípulos Ir e fazer discípulos a todas as em nações todas as nações, y bautizarlos en el batizando nombre em nome do del Padre, Pai, del do Hijo y Filho del e do Espíritu Espírito Santo. Santo. Esa es nuestra tarea, Essa é a nossa tarefa. que nuestro rostro Que o nosso rosto vean a Jesús. veja a Jesus. Que no nosso rosto vejam a Jesus. Debemos llevar el Evangelio Nós devemos levar o Evangelho a las naciones às nações. y no solo hablarle a la gente, E não somente falar às pessoas, sino hacer discípulos, senão fazer discípulos. enseñarles. Lhes ensinar. El quinto paso, O quinto passo. ¿qué sucedió después? O que aconteceu depois? Del versículo 33 al O 35, versículo 36, 35 e 36. 33 al 35, 33 a 35. vemos cómo Moisés Nós vemos como Moisés pone un velo coloca um véu sobre su rostro. sobre o seu rosto. ¿Por qué pondría Moisés un velo sobre su Por que rostro? Moisés colocaria um véu sobre o seu rosto? Vimos aquí que el texto nos decía Nós vimos aqui que o texto nos dizia que el pueblo tuvo miedo que o povo teve medo ante la presencia de Dios. diante da presença de Deus. Pero esto no es todo. Mas isso não é tudo. Vamos a ir a 2 de Corintios, Nós vamos a 2 Coríntios, capítulo 3. capítulo 3. El capítulo 3 O capítulo 3 nos habla de todo esto que aconteció en el Éxodo. nos fala tudo do que aconteceu no Êxodo. Pablo comienza hablando Paulo começa falando
sobre si se necesitan cartas de recomendación. Sobre a necessidade de cartas de recomendação. Usted necesita una carta de recomendación Você precisa de uma carta de recomendação para que lo... ¿cómo se puede decir? Para que, por ejemplo, en un trabajo para, por exemplo, em trabalho. suelen pedir carta de recomendación. Costumam pedir uma carta ¿cierto? de recomendação, não é certo? Entonces Pablo comienza a preguntarle a la gente Então Paulo começa a perguntar De às Corinto. pessoas lá de Corinto si ellos necesitaban una carta de se recomendación. eles precisavam de uma carta de recomendação. Y él les continúa diciendo E ele continua lhes dizendo que no es necesario que não é necessário que los hijos de Dios que os filhos de Deus tengan una carta de tenham recomendación. uma carta de recomendação. ¿Por qué? Por quê? Porque tu testimonio Porque o teu testemunho es tu carta de é a tua recomendación. carta de recomendação. Entonces comienza a hablarles Pablo Então Paulo começa a falar y comienza a hacer algunas e comparaciones. começa a fazer algumas comparações. Y les dice que esta carta E diz que esta carta está escrita en sus corazones, está em Cristo nos seus corações, no con tinta, não com tinta, sino del Espíritu. senão com espírito. Después dice E depois diz que esa carta que essa carta es Cristo. é Cristo. Entonces, ¿se da cuenta lo que uno debe Então você tener? percebe o que é isto? Cristo es tu carta de Cristo é recomendación. a sua carta de recomendação. Y después esta carta E depois, esta carta, la compara ele a compara con las tablas de la lei. com as tábuas da lei. Y aquí volvemos a Éxodo E aqui nós voltamos a Êxodo. y vemos cómo E nós vemos como esta carta de esta recomendación carta de recomendação, la va comparando ele vai comparando con estas tablas. com essas tábuas. Vamos a leer Vamos ler el versículo 6. o versículo 6. Dice, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Habíamos hablado que nos teníamos que apartar, Nós tínhamos falado que teríamos que nos apartar, pero hay mucha gente mas há muitas pessoas que yo he escuchado, que já eu escutei, yo no sé si acá sucede eu não esto, sei se aqui acontece isto, pero allá en Chile es común, mas no Chile isto é comum, que dicen, no, yo no entro a los estudios que bíblicos diz, eu não preciso estudar a Bíblia, fazer estudo bíblico, porque el conocimiento mata. porque o conhecimento mata. Porque aquí me Por- dice, Porque aqui me está dizendo, la letra mata, a letra mata el espíritu e o vivifica. Espírito vivifica. Por tanto, yo no debo estudiar. Portanto, eu não devo estudar. Eso acontece allá. Isso acontece lá. Espero que aquí no. Eu espero que aqui não. Pero muchos se basan en esto, Mas muitos se baseiam en nisto, este versículo, neste versículo, para excusarse para se a desculparem, no estudiar la palabra de Dios. para não estudar a palavra de Deus. Pero como nosotros estamos viendo Mas como nós estamos en el vendo, contexto no contexto de lo que aquí dice, do que diz aqui, estaba hablando de carta de recomendación estava falando de carta de y recomendação, que la compara a las tablas de la ley. que compara as tábuas da lei. Entonces, cuando dice Então, quando diz que la letra mata, que a letra mata, está hablando del antiguo pacto. está falando do antigo pacto. Porque el antiguo pacto, Porque o antigo pacto esa letra escrita en piedra, é a letra escrita em pedra te lleva a la muerte. que leva à morte. En cambio, Em troca disto, dice el Espíritu diz que o vivifica. Espírito vivifica. Porque el nuevo pacto en Porque o Cristo novo pacto em Cristo te da vida. te dá vida. Por tanto, estudiar Portanto, estudar la palabra de Dios a palavra de Deus no te va a matar, não vai te matar, sino que te va a vivificar. senão que vai te vivificar. Porque la palabra de Dios, Porque a palavra de Deus, igual como nos muestra en Juan 1:1, assim como mostra em João capítulo 1, que la versículo 1, palabra se hizo carne a palavra se fez y carne habitó entre e nosotros. habitou entre nós. Él es el que nos da vida. Ela nos dá vida. Esta palabra te da vida. Esta palavra te dá vida. Pero el antiguo pacto, Mas o antigo pacto, escrito en piedra, escrito em pedras, te mata. te mata. ¿Por qué? Por quê? Porque no somos capaces de cumplir Porque toda la nós ley. não somos capazes de cumprir a lei.
Entonces así Pablo Então, assim que Paulo va ahí hablando vai falando y comparando, ¿cierto?, esta carta de e recomendación comparando essa carta de recomendação con las tablas de la ley. com as tábuas da lei. Y después continuamos en el versículo 7. E continuando aqui no versículo 7, Dice así: diz assim: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, ¿puede comprender usted por qué Moisés se ponía el velo? agora você pode compreender por que Moisés colocava um véu? Una de las razones era porque el pueblo tenía miedo. Uma das razões é porque o povo tinha medo. Pero esta no es la razón principal. Mas essa não é a razão principal. Él se cubría el rostro Moisés cobriu o rosto porque aquella gloria de Dios porque aquela glória de Deus, en algún momento em algum momento, se iba a desvanecer. ela ia se desvanecendo, ia acabando. Y él no quería E ele não queria que el pueblo viera esto. que o povo visse isto. Es por esta razón É por esta razão que él usaba un velo. que ele usava um véu. Ahora, ¿será que nosotros tenemos que ponernos un velo también? Agora, será que também nós temos que pôr um véu? Ya que estábamos siguiendo todos los pasos de Moisés. Já que estamos seguindo os passos de Moisés? Y la respuesta la encontramos aquí mismo, E a resposta nós encontramos aqui en mesmo, 2 de Corintios. em 2 Coríntios, Cuando decía, quando dizia: y no como Moisés, e não como Moisés, que ponía un velo sobre su que rostro, colocava um véu sobre o seu rosto, para que los hijos de Israel no fijaran la vista para que os filhos de Israel não contemplassem a vista en lo que había de ser abolido. do que havia de ser abolido. Versículo 14. E no versículo 14, Pero el entendimiento de ellos, na verdade, a mente deles se embotó, se fechou, porque hasta el día de hoy, porque até o dia de hoje, cuando leen el antiguo pacto, quando leem o antigo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, quando ali da antiga aliança que não foi retirado, porque somente em Cristo é el removido. cual por Cristo es quitado. Entonces, Então, la gente as pessoas sin Cristo sem Cristo siguen con el velo puesto. se continuam com o véu colocado. Pero tenemos a un Cristo vivo Mas nós temos um Cristo vivo que rompió el velo que rasgou o véu para que usted para que você pudiese estar frente al Padre. pudesse estar de frente ao Pai. Entonces el último paso no es seguir con el velo, Então, o último passo não é continuar com o véu, sino llevar una vida con Cristo, senão levar uma vida com Cristo, a cara descubierta. com o rosto descoberto. Dice en el versículo 15, Diz no versículo 15, aún hasta el día de hoy, ellos, até o dia de hoje, eles, cuando leen la ley, quando leem a lei, tienen el velo en sus corazones. têm o véu nos seus corações. Pero cuando se convierten al Señor, Mas quando se convertem ao Senhor, el velo se quitará. o véu será tirado. Porque el Señor es el Espíritu. Porque o Senhor é o Espírito. Y donde está el Espíritu del E Señor, onde está o Espírito do Senhor, allí hay libertad. ali há liberdade. ¿Cuántos han sido libertados a través de Jesucristo? Quantos têm sido libertos através de Jesus Cristo? Por tanto, Portanto, nosotros todos, todos nós,
mirando a cara descubierta, olhando com o rosto descoberto, como en un espejo la gloria del como Señor. num espelho a glória do Senhor. Somos transformados Somos transformados de gloria en de gloria, glória em glória, en la misma imagen, na mesma imagem, como por el Espíritu del Señor. como pelo Espírito do Senhor. Por tanto, el Espíritu Portanto, o Espírito vivifica. vivifica. Ya no estamos a cara cubierta, como Já não conocemos, estamos com o rosto coberto, sino vamos de gloria senão en que vamos de gloria. glória em glória. Ya una gloria que no desvanece, Não é aquela glória que vai se acabando, sino que permanece para mas a que siempre. permanece para sempre. Por tanto, Portanto, si yo quiero que el rostro de Dios resplandezca en mí, se eu quiser que o rosto de Deus resplandeça, que la gloria de Dios sea sobre mí, que a glória de Deus seja sobre mim, yo debo eu devo escribir las tablas en mi corazón. escrever nas tábuas do Sua meu palavra coração sua em minha palavra vida. em minha vida, Reconocer a Cristo, reconhecer a Cristo, santificarme cada día, me santificar cada dia, para que cuando la gente me vea, para que quando as pessoas me vejam, vean a Cristo. vejam a Cristo. Entonces, hermanos, Então, irmãos, yo los insto. eu lhes insto, Sé que es difícil eu sei que é difícil apartarnos para Dios, nos apartarmos para Deus, porque queramos o no, porque querendo ou não, el trabajo nos quita tiempo, o trabalho nos tira tempo, los hijos nos quitan tiempo, os filhos tiram o nosso tempo, nuestros padres, nossos pais, nuestra esposa, nuestro esposo, nossa esposa, nosso esposo, y al final e ao final, le dejamos así un tiempo a Dios. nós deixamos assim um tempo para Deus. Intenten Tentem levar una vida santificada, uma vida santificada, una vida apartada para uma Dios. vida apartada para Deus. Así como estuvo Moisés Assim como Moisés esteve 40 días en aquel 40 monte, dias naquele monte, estuvo a tal comunión con Dios e era tal a comunhão com Deus, que su rostro resplandecía. que seu rosto resplandecia. Hermanos míos, Meus irmãos, que el Señor los bendiga, que o Senhor nos abençoe, los guarde que o Senhor nos guarde y haga resplandecer e faça resplandecer su rostro o seu rosto sobre cada uno de ustedes. sobre cada um de vocês. Amén. Vamos Amém? a orar. Vamos orar. Padre Santo, Pai Santo, Dios Todopoderoso, Deus Todo-Poderoso, estamos delante de su presencia estamos diante da Tua presença a través de su Hijo Jesucristo, através do Teu Filho Jesus Cristo, porque Él ha sido porque Ele tem sido quien ha quitado el velo. aquele que tirou o véu. Y es por eso E é por isso que podemos estar cara a cara que podemos estar face a face ante usted, Señor, ante Ti, Senhor. dirigiendo nuestra oración Dirigimos a nossa oração ante usted, Padre amado. diante de Ti, Pai amado. Sea usted, Sejas Tu, a través de su Espíritu através do Santo, Teu Espírito Santo, ayudándonos nos ajudando a santificarnos cada a nos día, santificar a cada dia, a estudiar su palabra, para estudar a Tua palavra, a ayunar, a jejuar, a orar, a orar, a buscar de usted en todo tiempo, a Te buscar em todo o tempo, aun cuando tengamos cosas que hacer, ainda que tenhamos coisas para fazer que nuestra mente em nossa mente y nuestro e no corazón nosso coração. estén en su palabra. Esteja a Tua palavra, Sea usted, Señor, sejas Tu, Senhor, con sus hijos, com Teus filhos, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Os últimos avisos aqui, rapidinho. Todos os dias nós temos oração às 7 horas da manhã, às 15 horas, tá? De segunda a sábado, tá? E domingo agora, amanhã, tem oração também, sexta-feira, às 19h30. Haverá oração. Agora, no domingo, vai ser um domingo de carnaval, teoricamente. Nós não teremos a escola bíblica dominical. Porém, o culto vai começar às 9 horas da manhã, tá? Ou seja, domingo, culto começa às 9 horas, não há escola bíblica dominical, porque à noite fica inviável aqui a gente cultuar a Deus. Então, à noite não haverá culto. Vamos repetir então.
Sexta-feira, oração. Tem oração amanhã de manhã, tem de tarde e tem à noite, às 19h30, tá? Domingo, pela manhã, ao invés da escola bíblica dominical, vai ter culto, vai começar às 9 horas, termina 9, 10 horas, 10 e meia, mais ou menos. E à noite nós não teremos culto, amém? Fala para o teu irmão assim, entendeu, irmão? Entendeu? Eu quero que você, depois que eu não acabar o culto, você abrace nossos irmãos, não saia sem abraçar os nossos visitantes, aqueles que estão congregando conosco aqui essa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Ensina-nos, Senhor, como devemos fazer, como devemos separar a nossa vida, como devemos aprender a tua palavra, como devemos, Pai amado, refletir o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso expressar, totalmente dirigido e guiado pelo teu Espírito Santo. Ser conosco, ser com cada família aqui nessa noite, Pai amado, ser com os nossos irmãos que estão nos visitando também. Senhor, nos leva debaixo das tuas mãos santas, poderosas, guardando, dando um restante de semana abençoadíssimo, que possamos estar aqui no domingo de manhã, Pai, e orarmos e clamarmos pelas nossas famílias, porque é verdade, Pai, tu reinas. É segredo do teu coração, família, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado por tudo e em tudo em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E aqueles que amam e que aguardam a vida do Senhor Jesus, digam: amém. A vitória é nossa. Não saia sem abraçar o teu irmão.